Olá, pessoal! Esse é o Passeando, meu diário de viagens para onde quer que eu vá. Venham comigo! Olá, pessoal! Hoje trouxemos para você um passeando sem apátice, porém mantida quantidade de perrengues. Espero que vocês gostem assim como eu gostei do relato de viagem da nossa querida Gabi Vieira. Um beijo, queridos! Vamos fazer um cruzeiro? Oi, aqui é a Gabi e a convite das meninas venho dar o meu pitaco para você que já pensou em fazer um cruzeiro e para você que nunca fez, considerar fazer. Eu já fiz 4 cruzeiros e o mais recente foi agora em fevereiro. Não sei você, mas esse início de ano apareceu muito Reels no meu Instagram de gente fazendo, falando sobre cruzeiros. E a maioria dos que eu vi foi falando mal. Tipo, quantidade de gente nas piscinas, restaurantes e afim. Então, eu vou começar por aqui. Sim, em certos momentos, essas atrações têm mais gente mesmo. Então, se você não gosta de muvuca, você tem 2 opções. A primeira é, não vai. E a segunda, pague pela experiência áurea. No caso da MSC. Cada empresa tem o seu nome para primeira classe, digamos assim. Porque o navio é igual ao avião. Quanto mais você paga, mais regalias você tem. A primeira classe é onde são os quartos para, sei lá, mais ou menos umas 100 pessoas, em um espaço em que nós, nobre ralé, não tem acesso. E lá o que tem? Tem restaurante, tem piscina exclusiva, além de outros serviços como mordomo, hidromassagem na cabine. E para isso você só precisa desembolsar tipo umas 5 vezes mais do que o normal, do que na econômica. Dito isso, vou tentar falar de algumas questões que foram motivos de dúvida na minha primeira viagem. E a primeira são os valores. Como tudo, comprar com antecedência garante melhores valores. E a opção de escolher a cabine, deixar para cima da hora, só sobra poucas e as mais caras, óbvio. E o valor também vai depender do roteiro. Tem os minis que são de 3, 4 dias, os de 7 dias, 10, 14. Mas dá para achar mini cruzeiros a partir de uns R$ 1.500. Outra coisa que influencia o valor são os tipos de cabine. Interna é aquela cabine sem janela. Apesar de, no meu caso, eu só usar a cabine para ir dormir, se você tem claustrofobia, eu não recomendo, porque é um quarto sem janela. Externa com vista é aquela janelinha redonda bonitinha. E se vier algum tipo de observação do tipo vista obstruída, é porque tem a janelinha, mas do lado de fora fica os botes salva-vidas, igual aqueles do Titanic. Varanda é autoexplicativo, né? Você tem uma varanda privativa. É pequena, mas você tem. E o quarto é um pouco maior do que os outros. Se é o seu primeiro cruzeiro, eu recomendo fazer um mini. Se você tem receio de não gostar ou passar mal, não sei. Ou se você não é muito aventureiro. Porque se você for aventureiro mesmo, eu já recomendo fazer logo de 7 dias. Porque 3 dias passa muito rápido. E, no fim das contas, o de 7 dias acaba valendo mais a pena do que o de 3 dias. Porque a diferença de preço não é lá tão grande se você comprar com antecedência. Comidas inclusas. O que é? São mais ou menos 20 horas de serviço de comida direto. Tem o buffet, o restaurante à la carte e os quiosques perto da piscina com snacks e frutas durante o dia. Só fique esperto que alguns cruzeiros têm restaurantes de especialidades, tipo comida mexicana, comida estadunidense, sei lá. E aí, nesses, você tem que fazer reserva e tem que pagar a parte. E falando em pagar a parte, aqui vem a grande polêmica, as bebidas. O que está incluso afinal? Água, sachês para você fazer seu próprio chá, café e leite. Só. E no horário do café da manhã tem suco. Mas é aquele suco maguari? Não é lá grandes coisa não, viu? De resto, é tudo pago. Tem bar com cafés à parte, tem os outros drinks, uísque, vários tipos de cerveja, tudo se paga à parte. É tudo cobrado em dólar e tem uma taxa de 15% de gorjeta para cada bebida que você pede. Existem alguns pacotes de bebida, mas sinceramente,
A não ser que você queira um coma alcoólico por dia, não compensa. O cruzeiro que eu fiz com o Gabriel esse ano, a gente tinha visto um pacote para nós dois. Ia sair mais ou menos R$5.000, de bebidas inclusas para todos os dias. E no fim a gente acabou gastando 1.500 pagando a parte e pagando os 15% de gorjeta em cada bebida. Então assim, também tem a questão de que todas as pessoas que estão na mesma cabine são obrigados a fazer o mesmo pacote. Ou seja, se tiver 4 pessoas na cabine, as 4 têm que fazer o mesmo pacote. E se uma delas não beber, para ela não vai compensar, né? Então, é uma coisa a se considerar. Se você quer beber muito, talvez compense, mas no meu caso, não compensou. E o que tem de tanto para fazer? Além das piscinas, existem bares de especialidades com música ao vivo, piano bar, tem balada à noite, tem teatro todos os dias, tem aulas de dança, artesanato, toda noite tem uma festa temática, enfim, tem bastante coisa. Durante o dia, a maioria das atrações realmente são na piscina, mas dependendo do seu cruzeiro, o cronograma é diferente. E o enjoo? Pois é, amigos, o meu primeiro foi um mini e eu fiz com a minha mãe. Os 3 primeiros eu fiz com a minha mãe. E eu e a minha mãe passamos mal. A sorte é que a gente fez amizade com um casal que já estava mais viajado e eles deram um remedinho pra gente e ficou tudo bem. Então a dica é: primeiro, não leve Dramin, porque Dramin dá sono e você não quer gastar uma fortuna para ficar dormindo. E como saber se eu vou passar mal? Indo. Tem gente que diz que é quem tem mais tendência a ter labirintite que sente, que criança não sente e que idoso sente muito, mas isso realmente vai muito de pessoa para pessoa. Porque enquanto eu tava lá passando mal no meu primeiro cruzeiro, os velhinhos tava tudo dançando na piscina como se nada tivesse acontecendo. Então assim, depois de saber que eu passo mal, e a minha mãe também, a gente já foi nos outros munidas de remédio. Mas um remédio para enjoo que não dê sono. E aí você pode fazer o teste. Não tomar o remédio e sentir se você vai passar mal ou não. Ou no caso do meu marido, que ficou traumatizado pelas minhas histórias de passar mal e que não quis nem saber se ele ia passar mal. Ele já quis tomar o remédio logo de vez. Então assim, você sente o navio dar aquela balançada, todo mundo andando de um lado pro outro, parece estar meio bêbado, mas enjoo não. Mas realmente, se você tiver essa tendência a enjoar e não tomar remédio, meus amigos, é horrível. Lá no navio eles dão remédio pra quem passa mal, eles estão acostumados com isso. Só que lá, o que acontece? Eles dão um Dramin, ou seja, você vai dormir muito. Bom, acho que deu pra dar uma pinceladinha no que é o cruzeiro, tirar algumas dúvidas. Como eu já fiz 4, eu tenho bastante dicas, macetes de como economizar aqui e ali, porque a gente vai viajar, mas vai viajar contando as moedinhas. Então, se essa pincelada deu uma animada para vocês conhecerem mais, quiserem saber mais, tiverem alguma dúvida, vai lá nos comentários do Instagram e coloca #cruzeiros. E é isso. Maravilhoso, né, pessoal? Inclusive, com esse episódio com a Gabi, convido vocês, ouvintes incríveis, a caso tenham passado por algum perrengue muito grande durante um passeio, durante uma viagem, e queiram compartilhar com a gente, manda um áudio pra gente em MP3, no contato@papodelas.com, de preferência num ambiente com pouco barulho de fundo, para que a gente possa organizar bonitinho, e funcionando, pode se tornar também um outro episódio do Paticiando Sem a Patsy. Um beijo, queridos.